amados irmãos, Mateus capítulo 25, vamos ler do 1 ao 13, um texto bem conhecido, todos encontraram? Amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-lhes o vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falta a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Pode se assentar na igreja. Louvado seja Deus. Temporada mantendo a chama acesa. Sabemos muito bem que manter a chama acesa tem que ser diariamente, tem que ser todos os dias. Mas qual é o objetivo de manter a chama acesa? É para aparecer? É só para dizer que tem? Não. O objetivo de manter a chama acesa é simplesmente uma. É para quando o noivo vier, nós estejamos preparados. É para estar preparado quando Jesus voltar para nossas vidas. Diante disso, vamos entrar numa ideia de introdução para aplicarmos na nossa vida o que Deus colocou no meu coração. Jesus estava no Monte das Oliveiras conversando com seus discípulos. E nessa conversa, o discípulo perguntou para Jesus uma pergunta muito fundamental sobre o fim dos tempos. E Jesus disse a eles sobre guerras, enfermidades, pestes, tempestades, terremotos, falsos profetas. E diante disso eu quero abrir um parênteses aqui que um desses sinais que Jesus disse para os discípulos é fundamental a gente destacar, porque um desses sinais já está diante de nós, já está saltando diante dos nossos olhos. Eu digo aos irmãos que não é terremoto, não é maremoto, não é tempestade, não é guerra, não é rumor de guerra. Porque quando Jesus disse esses sinais, isso já acontece desde o início do tempo, desde quando o mundo foi fundado. Mas quando Jesus disse esses sinais, é porque isso vai aumentar quando tiver próximo do fim. As guerras vão aumentar, vai ser maior a dor, a fome, a peste. Isso vai aumentar. Mas um desses sinais que Jesus falou, que está saltando aos nossos olhos hoje em dia, são os falsos profetas, falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E por que é importante destacar isso? Porque muitos crentes estão caindo diante dessa situação. Estamos diante de um cenário onde pessoas falam a palavra de Deus sem ser a verdade, distorcem a palavra de Deus. Então muitos cristãos estão caindo nessa jogada, estão caindo diante das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, outro evangelho sendo pregado. E diante dessa situação, diante desse cenário que Jesus falou para os discípulos, ele vai falar sobre a palavra das 10 virgens. Uma parábola que Jesus vai falar do reino dos céus, vai falar sobre preparação. E ele vai falar algo muito interessante também que a parábola vai dizer. É que não é todos que vai estar preparado para a volta dele. Não é todos que vai estar preparado com azeite para a volta dele. Vai ser poucos que vão estar preparados, não vai ser todos. Por quê? Porque aqui entendemos que as virgens tinham
azeite. Mas era só 5 que tinha azeite. E 5 só tinha lâmpada. A lâmpada aqui representa a nossa vida espiritual. O azeite, obviamente, a presença do Espírito Santo. Então, diante disso, meus amados irmãos, vamos aprender aqui 3 lições dessa parábola para aprendermos que como manter essa chama acesa até Jesus voltar. E a primeira dela é: prepara a sua vida com azeite de verdade. Por que prepara a sua vida com azeite de verdade? Como vimos aqui, todas tinham lâmpadas. Parecia todas que estavam preparadas para o encontro do noivo. Parecia, só parecia. Todas tinham lâmpada, mas só 5 tinham azeite. Não eram todas que tinham azeite. Outras só era aparência. Se vestia como crente, pregava como crente, falava como crente, andava como crente, mas não tinha a essência. Não tinha o azeite. Então não adianta dar com aparência, só com aparência. Tem que ter azeite. Se não tiver azeite, não vai entrar, não vai ter um encontro com o noivo. Não dá para viver só de aparência. Temos um exemplo claro na Bíblia. Lá em Juízes, no capítulo 3 ao 16, vai contar a história de Sansão. Sansão foi um homem ungido por Deus, separado por Deus. Mas em determinado momento, ele começou a pecar contra Deus, começou a vacilar, deixou de vigiar. Ele deixou de vigiar, porém ele tinha aparência de ungido ainda. Tinha aparência de ungido, de servo de Deus. Mas só que perdeu tudo, por quê? Deixou de vigiar. Então não adianta andar com a Bíblia no braço, não adianta vir para a igreja, não adianta louvar, não adianta cantar, não adianta pegar se não tem azeite. Tem que ter azeite, meus irmãos. Tem que ter azeite. Quem só vive de aparência não vai entrar. Porque uma hora a aparência acaba, das vidas que acabou. Uma hora vai cair à tona a aparência. Não dá para viver só de aparência. Só para dizer que é, só para dizer que faz. Não adianta vir para a igreja e não orar em casa, não ler a Bíblia, não jejuar. Porque só se adquire azeite no secreto. Assim como as prudentes. O exemplo claro que podemos aprender também é Marta e Maria. Enquanto Marta estava preocupada com muitas coisas, Maria se preocupou só com uma coisa, só com Jesus. Jesus disse: você escolheu a minha parte. Então só se adquire azeite no secreto, nos pés de Jesus. É na presença que adquire azeite. Então é muito importante entendermos isso, meus amados irmãos, porque manter a chama acesa, quando nós entendemos que manter a chama acesa é estar preparado para quando ele vir, aí vamos conseguir manter essa chama acesa. Enquanto não entendemos isso, que temos que estar preparados para a volta dele, vai ficar difícil. Vamos andar só na aparência, só para mostrar que é, só para dizer que é. Então tem que ter azeite. É na presença, é nos pés de Jesus que busca azeite. Não dá para ficar fingindo mais. Não é mais tempo de ficar fingindo. Nós temos que acordar, igreja. Não é hora de dormir mais. Os tempos estão próximos. O fim está próximo. Jesus está voltando, aleluia. Essa é a importância de manter a chama acesa. Estar preparado. Tem que estar preparado para a volta dele. Outra lição aqui para podermos aprender. A segunda lição que Deus colocou no meu coração: não espere a última hora para acender a sua lâmpada. Não espere a última hora. Porque as virgens só vêm perceber a urgência quando o noivo veio. Vai esperar ele voltar para querer acender a sua lâmpada? Não dá. Não vai dar mais tempo. A porta vai se fechar. A porta vai se fechar. O momento é agora, a hora é agora. Não dá para perder mais tempo. Não dá para perder mais tempo. Não dá para ficar com a fé, com a vida espiritual. Temos que acordar, meus amados irmãos. Isso é muito sério. Deus colocou no coração. Não dá para perder tempo mais. Não dá. Em 2 Pedro 2:5 vai dizer que Noé,
Ele pegou sobre a justiça de Deus. Enquanto ele fez a arca, que Deus pediu para ele fazer, ele anunciou o reino de Deus, o arrependimento das pessoas. Imagina Noé pregando: arrependa-se, porque Deus vai mudar de novo. Arrependa-se, porque Deus vai acabar com toda a raça humana. Arrependa-se, entra na arca, se arrependa-se. Mas só que o povo não estava dando importância. O povo zombava dele. O povo deixou para a última hora. Mas até que Deus mandou a chuva, fechou a porta da arca e não teve mais tempo. Não é a última hora que temos que deixar, irmão. É agora. Aleluia. Algumas vezes eu preguei na rua, fiz algumas pregações na rua, e a gente pregando, e às vezes a gente pensa, não faz sentido eu estar aqui, porque a gente fala, as pessoas não dão nem ouvido, parece que você está ali em vão, as pessoas não olham para você, não dão ouvido do que você fala, parece que não faz sentido, mas faz muito sentido, porque as pessoas não estão dando importância, porque Deus está falando para nossas vidas. Às vezes não faz sentido, a gente está ali, parece que está falando com as paredes, as pessoas estão mais preocupadas com os seus afazeres, com as suas coisas, com o seu dia a dia, mas não está dando importância para o principal, que é a palavra. Depois não vai ter mais tempo, porque foi avisado, Jesus aqui nessa parábola, ele disse que ele deu tempo para as vidas. As vidas teve tempo para se preparar, para ficar na presença, para buscar, para se aliar. Mas a porta se fechou. E a porta da graça ainda está aberta. Nós estamos no tempo da graça. A porta da graça ainda está aberta, meus amados irmãos. Mas não podemos deixar para a última hora, porque uma hora vai se fechar. Ele vai voltar e vai se fechar, não vai ter mais tempo. Não vai ter mais tempo. Não dá para ficar brincando. Não dá para ficar dentro da igreja, na presença de Deus, brincando com as coisas de Deus. Muitos cristãos ainda, meus amados irmãos, não conseguem liberar perdão. Estão presos com o passado, com pessoas. Vai deixar para a última hora para resolver isso? O pastor pegou uma palavra muito interessante, se eu não me engano foi domingo. Isso me falou muito ao meu coração. Se conserte com Deus e se conserte com o seu passado. Enquanto há tempo, se prepara. É a preparação, meus amados irmãos. Tem que se preparar. Tem que se consertar. Não dá para viver de qualquer jeito. Não dá para viver na mentira. Não minta para você mesmo, seja sincero. Para de mentir para você mesmo. Falar que está aqui, mas só para falar que está. Só para dizer que é. Mas e lá fora, como é que está? E no íntimo, e no secreto? Como que está? Como que está a tua lâmpada? Tem azeite aí? Não dá mais para dizer só que é. Só viver com umas loucas, só de aparência. Não minta para você mesmo, seja sincero. Enquanto há tempo, escapa-te pela tua alma, porque o inferno é real. O inferno é real, igreja. Se a igreja não acreditar que é real, meus amados irmãos, a porta da graça vai se fechar. E Jesus está voltando. Isso é muito sério, esse alerta que Jesus deu diante dessa palavra e colocou no meu coração, porque é muito sério. É um alerta que Jesus deu para todos nós, para mim e para a tua vida. Eu acredito. Temos que se levantar. Temos que ter azeite. O azeite não é momentâneo. O azeite não é momentâneo, tem que estar na lâmpada. Tem que estar diariamente nas nossas vidas. Porque é o que vai nos fazer subir com o noivo. É o que vai fazer entrarmos na festa com ele. Aleluia. É o azeite. Temos que
se levantar. Não dá para ficar brincando mais. Acorda, igreja. Se levanta, igreja. Porque Jesus está voltando. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Deus poderoso. Em Mateus 7, 24 e 27, vai dizer: o homem prudente e o homem insensato. Um construiu uma casa na rocha e outro na areia. Temos que construir a nossa casa na rocha. O tempo de preparação espiritual é antes de acontecer, não é depois. A preparação tem que ser antes da vinda. Isso tem que ser importante nas nossas vidas. A preparação. Nós temos que focar na preparação. Colocar isso como prioridade nas nossas vidas. Aleluia. Se preparar espiritualmente. Manter essa chama, manter essa lâmpada acesa. Parar de ficar brincando com o pecado. Porque, meus amados irmãos, o mundo lá fora vai ser surpresa para eles a volta de Jesus. Mas para a igreja não pode ser surpresa. Está escrito aqui, ele falou que vai voltar. Aleluia. E ele não mente. Está escrito aqui, ele vai voltar. O mundo lá fora vai ser surpresa, mas para a igreja não. Nós sabemos que ele vai voltar. Mas como nós estamos para a volta dele? Como está a nossa lâmpada para a volta dele? Tem azeite aí dentro? Como que está a nossa lâmpada? Não pode ser surpresa para nós a volta dele. Nós sabemos que ele vai voltar. Ele deu uma certeza, ele deu uma garantia. Aleluia. Jesus está voltando, meus amados irmãos. A terceira coisa aqui é isso. Só entra na festa quem está pronto. É só quem está pronto. As virgens prudentes entraram com o noivo, e as loucas ouviram: em verdade te digo, não te conheço. Meu Deus. A pior coisa não é ficar para o lado de fora da festa, é ouvir: em verdade te digo, não te conheço. Meu A Deus. parte que te diga, não te conheço. O pior é ouvir isso, meus amados irmãos. Olha a importância de manter a chama acesa, de não ficar brincando mais. Porque se Jesus voltar hoje, você vai entrar ou você vai ouvir: eu não te conheço. Olha a importância, meus amados irmãos, de manter essa chama acesa, de não brincar mais, não há tempo. A qualquer momento ele pode voltar. O 1 Tessalonicenses vai dizer: o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. É a qualquer momento, meus amados irmãos. É em qualquer momento. E se você estiver com ira aí, guardando ódio, não liberando perdão, você vai voltar nesse dia. Aí você fica, meus amados irmãos. É muito sério. A qualquer momento ele pode voltar. Por isso que temos que vigiar. É vigilância. É vigilância, meus amados irmãos. É vigiar todos os dias. Vigiar é esperar a volta dele. É se preparar para a volta dele. Não há tempo mais de brincar. Temos que acordar. Temos que se levantar para a volta dele, meus amados irmãos. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Aleluia. E se a igreja não estiver preparada? E se a igreja não estiver preparada? Não dá mais para brincar com a vida espiritual. É algo muito sério, meus amados irmãos. Essa chama tem que ser a preparação, tem que estar convicto, se preparando para a volta dele, todos os dias. Qualquer momento ele vai voltar. Se eu pisar na jaca aqui, ele pode voltar. Ele pode voltar a qualquer momento.
Desperta-te, ó igreja. Desperta-te, ó tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos. Oh, Espírito Santo. É duro, meus amados irmãos, porque cortou muito em mim também. Deus falou muito ao meu coração, porque sabemos que a manutenção tem que ser diária. Mas qual é o objetivo dessa manutenção? Se não for para a volta dele, não faz sentido manter essa chama só por ter, só para dizer que tem. Não vamos viver só de aparência, meus amados irmãos. Não adianta ser crente por fora e por dentro ser seco, ser vazio. Tem que ter azeite. Tem que ter azeite. Quem é que tem azeite aqui? Dá uma glória a Deus. Glorifique o nome dele. Glorifique o nome dele. Não deixe faltar azeite, meus amados. Pense nisso, coloque isso como objetivo principal. A manutenção da chama é se preparar para a volta dele. Quando entendemos isso vai ficar mais visível na nossa vida, vai ficar mais forte, mais real. Nós vamos querer mais a presença dele, nós vamos querer mais desse óleo, nós vamos querer a reserva, nós vamos querer buscar, nós vamos querer se entregar. E o principal, nós vamos querer estar na festa, na boda, junto com ele, com o noivo. É isso que Jesus quer de nós. Vigilância. Vigilância. A chama acesa. Tem que ser a prioridade da preparação. Todos os dias da volta dele. Para a volta dele. Tem que ter a comunhão. O azeite é o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Isso só se adquire na comunhão, na busca, na entrega. É no secreto, não é onde todos estão vendo, é no secreto. É só onde ele está vendo. Porque naquele grande dia ele vai saber se nós temos só aparência ou tem azeite. A aparência vai cair, meus irmãos. Quem vive só com aparência vai cair. Não vai aguentar. Não vai aguentar. A aparência não aguenta, porque aguenta é azeite. Entrega, comunhão. É o Espírito Santo se enchendo da presença dele todos os dias. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. O Espírito Santo que está em nós veio de quem? Veio de quem, igreja? O Espírito Santo que enche nós veio de quem? A Bíblia vai dizer que à meia-noite ouve-se um grito, aí vem o noivo. E esse grito vai ser a trombeta de Deus. A trombeta vai soar. E essa trombeta é de quem? Deus. Pronto, combinou. Se você tiver azeite, se você tiver comunhão, se você tiver o Espírito Santo, quando a trombeta soar, o Espírito Santo vai dizer: eu conheço. Eu conheço. E você vai entrar junto com ele nas bordas. Você vai entrar para festejar com ele. Então tem que ter esse azeite. Tem que ter esse azeite, meus amados irmãos. Não vamos viver como as loucas, só de aparência. Só carregar, dizer que é, como Sansão. Pelo um certo momento ele não carregava a unção. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo saiu dele. E quem brinca, quem não busca comunhão, uma hora a presença sai. Uma hora o azeite acaba. E não vai aguentar. E o noivo vai chamar e vai dizer: em verdade eu te digo, que eu não te conheço. Meu Deus. É duro ouvir isso. Não precisamos ouvir isso, meus amados irmãos, porque o noivo nos alerta todos os dias. Todos os dias nos alerta. Não vamos deixar para a última hora, para se preparar no último dia, na última hora. É agora.
é a todo momento, é agora. Aleluia. É saindo daqui falando, meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso desse azeite. Eu preciso dessa presença. Aleluia. É saindo daqui querendo mais, querendo buscar essa presença, esse azeite. Encher essa lâmpada de azeite. Se coloca de pé, amada igreja. Deus poderoso. Jesus está orando. Só vai entrar na festa quem estiver preparado. Enche a sua lâmpada hoje. Ainda dá tempo. Porque a porta da graça está aberta. Oh, glória. A porta da graça está aberta. Ainda dá tempo, meu irmão. Essa mensagem não é afronta a ninguém. Eu sei que foi muito forte, porque falou muito comigo. Deus falou profundamente comigo. E essa manutenção tem que ser, o objetivo dessa manutenção é a preparação da volta dele. É um alerta poderoso para a nossa vida. Essa preparação, todos os dias, é o objetivo da volta dele. Por isso que nós podemos nos preparar, não podemos desviar, não podemos deixar essa lâmpada se apagar. Se você precisa sair daqui preparado, convite o que tem que
Oh, Espírito Santo. Tem gente. Deus fala que tem. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Isso daqui não é uma afronta para ninguém. É uma meta de Deus para mim e para a tua vida. Você está falando. É uma meta que Deus deu para as nossas vidas. Ninguém está ilusão. Deus não está dando ilusão. Ele vai dar tudo que toma, não quer dar coisas por ele. Eu não deixo para depois. Tem alguém? Depois pode ser tarde demais. Mas bicho deixaram para depois. O noivo veio e a porta se fechou. E Jesus disse: verdade te digo, eu não vos conheço. Por quê? Porque elas não se prepararam. Elas não deram importância para a preparação, para a volta dele. Não manteram a chama acesa. Não manteram a lamparina acesa. Não manteram, não cultivaram a presença, a comunhão, o azeite. Tem alguém? Se não tem, que Deus te conceda uma nova oportunidade. Graças a Deus, Senhor.